Olá, a aula referente ao quarto bimestre, né, o assunto, vamos falar de gravidade, aceleração da gravidade e posteriormente vamos ver vetores. Na aula de hoje, vamos ver aqui a aceleração da gravidade, a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Então é o seguinte, ao redor da Terra atua uma região conhecida como campo gravitacional, né? Ela tem como principal objetivo atrair todos os corpos para o centro da Terra. O da Terra, no caso, falando da Terra, né? Mas todo e qualquer astro, né? Vai ter esse princípio da gravidade. A Lua, né? Também tem a sua gravidade. Só que a gente vai especificamente, né? Trabalhar de acordo com a gravidade da Terra, que já antecipando a gente vai ter o arredondamento para 10. Lá no cálculo, bonitinho, da 9,8, né? Então, segundo a segunda lei de Newton, né, qualquer corpo pode sofrer a influência dessa força, que é a força da gravidade. Acontece porque o peso do corpo sempre está dirigido para o centro, no caso, o centro da Terra. Ou seja, você solta uma maçã, né, a gravidade tende a puxar ela para o centro gravitacional, que é o centro da Terra, tá bom? Quando os corpos chegam ao campo gravitacional, sofre a variação em sua velocidade. Claro, imagine eu soltar um objeto de uma altura de 1 metro, né? Uma laranja, por exemplo. Ela vai cair no chão, vai bater e vai dar para aproveitar. Se eu coloco essa laranja com uma altura aí de 10 metros, vou soltar, se o piso for duro, com certeza ela vai se desfazer, né? Isso é a aceleração da gravidade, né? Que de acordo com a altura, essa velocidade vai aumentando, né? Por causa da aceleração da gravidade. E assim, a aceleração da gravidade tem um símbolozinho, a letra G, né? Essa aqui que vai valer 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Beleza? Aqui, imagine só, uma laranja, né? Aqui no desenho tem um balde, né? Um vaso. Né? Aí esse rapaz soltou o vaso e de acordo com a altura, né? Se eu tivesse nesse ponto, né? E pegasse o vaso com a mão, daria certo, né? A distância é pequena, logo ele teria uma velocidade pequena. Mas se deixar, por exemplo, alguém pegar um vaso aqui numa distância considerável, o peso do vaso, né? No caso, a velocidade sendo maior, a gravidade vai deixar com que essa força ao chegar na sua mão, seja bem maior, né? Por isso que nessa situação, né, quanto mais alto for solto aí esse objeto, né, mais veloz, dependendo do tempo que ele passar em queda livre, a aceleração G vai fazer com que ele aumente a sua velocidade. No campo mais avançado das aulas de física, a gravidade se divide em duas formas. A gravidade na superfície da Terra, né, que a gente já falei que é 10 metros por segundo ao quadrado, o caso da aceleração, porque você está tendo apenas a Terra como a fonte dessa gravidade, né, pode dizer assim. Claro que quando eu coloco no espaço, né, ou um pouco mais distante da Terra, óbvio que outros astros vão ter influência, né? A Lua pode estar mais perto ou mais longe, dependendo da situação, que ponto do espaço. Então se divide em duas, tem a gravidade referente a perto da Terra e a gravidade externa à Terra. Posteriormente vamos ter essas fórmulas para calcular, né, como se faz esse cálculo dessa gravidade, pode dizer assim. E claro, o objetivo aqui é trabalhar com o problema referente aqui na Terra. Posteriormente, né, quando estiver lá no terceiro ano, a gente vai aplicar aí esse conhecimento um pouco mais avançado, certo? E assim, até aqui na Terra, né, a gravidade dos demais corpos, né, no caso a Lua, o Sol, é sentida em algumas situações, tá bom? A Terra tem a sua própria gravidade, mas, por exemplo, quando o movimento das marés, é gerado pelo campo gravitacional do Sol e da Lua. Às vezes,
quem já foi à praia ou quem não foi, é o seguinte, em algum momento a água, né, a onda, né, as ondas quebram perto da praia. E com o passar do tempo, né, durante o dia, o sol movimenta-se, né, de manhã, tarde, noite, a maré ela vai se afastando da costa e, claro, depois ela aproxima da costa. Esse é o movimento de maré, tá bom? Isso proporcionado pela presença, claro, da gravidade solar, mesmo distante, ele influencia nesse corpo, nessa massa líquida que é a água. E também da Lua, né? Algumas situações que a maré fica muito alta, além do aquecimento global, é referente à gravidade de corpos externos. E claro que no espaço, né, esses corpos vão ter mais influência em relação à gravidade do que a Terra, já que você está um pouco distante da Terra, tá bom? Aqui a gente vai inicialmente ver duas formulazinhas básicas, né? Que é calcular a velocidade de queda livre e o espaço percorrido, né? De acordo com essa velocidade. Vai ser duas fórmulas que a gente vai trabalhar hoje. E detalhe, aqui a gente vai desconsiderar o efeito do atrito, né, com o ar, supondo que esteja no vácuo. Porque se considerar esse atrito, tem uma outra variação, tá bom? Então, a queda livre é um movimento ao qual corpos que são abandonados com uma certa altura são acelerados pela gravidade em direção ao solo. Isso é o movimento de queda livre. Posteriormente, na próxima aula, a gente vai ter o arremesso para cima, né? Arremesso vertical, onde você, suponhamos, joga uma coisa para cima, né? Em determinado ponto ela para de subir e ela começa a cair. Então a gente vai ter a relação da queda livre também com mais esse atributo do lançamento vertical. Não é agora, nas próximas aulas, tá bom? Para considerar isso, né? Para ficar redondinho o cálculo, que na física do real e a física aqui explicada, a gente tem que desconsiderar algumas coisas. Primeiro, tem que desconsiderar a resistência do ar. Desconsiderar a resistência do ar. E nesse tipo de movimento, o tempo de queda dos objetos não depende de sua massa, tá bom? Então a queda não vai depender se o objeto tem 1 kg ou 100 gramas. Não depende de sua massa. Ou do seu tamanho, né? Você colocar aqui um objeto grande, um menor, também não vai depender também do seu tamanho. E sim somente da altura, né? Que você solta lá o objeto, né? E claro, do módulo da aceleração da gravidade. No local, ele fala aqui especificamente do local, que dependendo da altitude pode variar a aceleração da gravidade, né? Mas aqui a gente vai especificamente usar 10 metros por segundo ao quadrado como a aceleração da gravidade, tá bom? Apenas especificar essa parte mais teórica, ok? Beleza, né? O corpo, queda livre. Você solta o corpo, no caso é a maçã, né? Soltou o corpo, ela vai caindo, né? E essa velocidade vai se alterando. Por quê? Porque existe a aceleração da gravidade. Um experimento feito pelo Galileu Galilei, né? Ele é um italiano, também trabalhou muito no campo até da matemática. Galileu Galilei é lembrado, mas no campo da ciência, né? Tem a história que ele fez um experimento na Torre de Pisa. A Torre de Pisa está aí no desenho, ela é um pouco tortinha, né? Lembrando que a construção dela não foi, como é que se diz, feita para isso, ser torto. Apenas o chão cedeu e hoje, se eu não me engano, as bases dela são congeladas para ela não cair. Se deixar ela cai, está lá ainda em pé, viu? Então, o que é que fez o Galileu? Pegou dois objetos iguais, né? Isso teoricamente. Lá da Torre de Pisa soltou ambos, né? Ambos com peso diferente, uma bola de boliche e uma laranja, peso totalmente diferente. E, né, o seu assistente aqui embaixo percebeu que elas chegavam ao mesmo tempo, tá certo? Isso é um experimento feito, no caso teoricamente, para exemplificar que na queda livre o peso não vai importar na velocidade que o objeto chega ao solo. Lembrando que
desconsiderando a resistência do ar. Então diz lá, de acordo com a história, o Galileu deixou cair objeto diferente massa, caiu do alto da Torre de Pisa. Concluiu que os tempos de queda eram iguais. Entretanto, o experimento, que foi de fato conduzido pelo físico italiano, envolvia um plano inclinado, no qual diferentes corpos eram postos a deslizar sobre a superfície. Então ele fez um outro movimento de deslizar, né? O experimento dele. Claro que a parte histórica da física deixa aí o Galileu fazendo esse experimento lá na Torre de Pisa. Na realidade ele fez num plano inclinado. Então vamos às fórmulas da queda livre, né? A fórmula da queda livre é uma equaçãozinha da velocidade bem simples. Aí, claro, né? Movimento de queda livre, vamos especificar alguns pontos. Quando a gente está falando de queda livre, é como se você pegasse um objeto, né, de certa altura, ele parado, né, com velocidade zero, e você soltasse, né? Essa fórmula vai gerar a velocidade a partir de uma velocidade inicial zero. Tá bom? Caso seja, por exemplo, você pegue esse objeto, ao invés de soltar, você arremessar para baixo, tá bom? Isso aí não é uma fórmula, essa fórmula da queda livre não vai servir de imediato. Por quê? Nesse caso aí é o lançamento vertical, tá bom? Você vai arremessar para baixo, jogar uma pedra de cima para baixo, uma laranja, uma maçã, sei lá. Então isso aí não é um movimento de queda livre. Então essa fórmula só vai servir quando o objeto parado é solto. Aí a velocidade vai aumentando, porque a força da gravidade, né, é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E está aqui a fórmula para calcular a velocidade. Aí, ó, é G, gravidade, né, multiplicada pelo tempo de queda em segundo. No sistema internacional, a força de gravidade é em metro por segundo ao quadrado e, claro, o tempo é em segundos. E, com certeza, a velocidade de queda é metro por segundo, tá bom? Então, nesses cálculos aí, a expressão é apenas esse produto aqui. Então, isso aqui é o movimento de queda livre para calcular a velocidade próximo ao solo, porque quando chegar ao solo a velocidade é zero. Então a gente diz que qual a velocidade final próxima ao solo, assim que ele chega ao solo, qual a velocidade? Eu não posso dizer que a velocidade é depois que o objeto chega no solo, né? Ele vai bater no solo e a velocidade vai ser zero. Tem que ter esse pequeno detalhe. Claro que a outra fórmula, né, que indica, relaciona aí a velocidade e a altura, né, pode ser calculado através dessa fórmula aí, ó. H maiúsculo, a altura em metros, e claro, G de gravidade, T de tempo ao quadrado, dividido por 2. Então essa fórmulazinha aqui, a gente vai usar duas fórmulas. Essa que eu acabei de falar para vocês, ali em cima. E essa aqui, que vai calcular, né, a altura, sabendo do tempo de queda e sabendo, claro, que o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que pode alterar, eu posso pedir o tempo. Olha, o objeto é solto a 20 metros de altura. Quanto tempo ele demora para chegar no solo? A gravidade, o G eu já sei, e o tempo eu posso calcular, que é a outra variável, tá bom? Então, serão problemas na atividade de vocês referente a essas duas fórmulas. Vou repetir aqui. A velocidade, tá bom? Velocidade é a gravidade vezes o tempo, e a altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Aí eu tenho aqui um desenho para você relacionar o tempo, um objeto que caindo de 0 segundo. Lembrando que ele foi solto do ponto inicial, tempo zero e velocidade zero. Foi largado dessa altura. Um segundo depois, percorreu 5 metros. De 1 a 2 segundos, percorreu 15. De 2 a 3 segundos, percorreu 25. Então isso aqui é uma crescente, né? Porque a gravidade aqui é a aceleração da gravidade, no caso. Então esse gráfico aqui, se eu fosse montar, daqui a pouco vai montar o gráfico, vai ser de uma função do segundo grau, parecido com a função do segundo grau, nessa crescente, tá bom?
Eu vou deixar disponível o arquivo para vocês visualizar depois. Leem novamente, vai ter o vídeo, vai ter o arquivo, tá bom? Para vocês visualizarem todo o texto novamente que quiserem ler, tá bom? Vamos aos problemas. Vou explicar dois probleminhas. O primeiro problema, né, diz o seguinte: uma bigorna é um ferro que o pessoal usa para bater outro ferro, né? Para bater fazer uma ferramenta outra bigorna, um objeto grande de ferro, quem não sabe, né? Uma bigorna de 100 kg é abandonada no alto de um edifício, meu Deus do céu, 100 kg, né? Edifício de 20 metros de altura e cai em direção ao solo. Determine a velocidade em que a bigorna encontra-se imediatamente antes de tocar o chão. Depois que toca o chão, a velocidade é nula, né? Então ele quer saber a velocidade em que a bigorna chega, né, ao solo, exatamente um pouquinho antes de tocar o solo. Para isso, né, como ele determina a altura, e lembrando que nesse movimento que a gente está estudando, a massa não é considerada. Esse 100 kg aqui eu não quero medir qual é o peso, né, que essa bigorna chega no solo. Eu quero saber apenas, qual é a pergunta? Eu quero saber apenas a velocidade, tá bom? Beleza, resolução. Usaremos a fórmula que relaciona a altura com o tempo de queda para resolver o exercício. Então, primeira coisa eu tenho que descobrir aqui, ó. Dá para tirar do problema, que é de gravidade, né? 10 metros por segundo. E a altura é de 20 metros. Beleza, como eu sei a altura e, claro, a velocidade, a aceleração é de 10, você substitui, ó. Altura 20, G igual a 10, né? Aqui, para calcular, foi isolado o T, ó, pegou esse 2, levou multiplicando com 20, ficou 2 vezes 20. E o 10, que está multiplicando, foi dividindo. 2 vezes 20, 40. 40 dividido para 10, né? Vai dar 4. Então ficou T ao quadrado igual a 4. Tirando a raiz quadrada do 4, vai dar mais ou menos 2, só que o tempo é de 2 segundos. Beleza? Então, o tempo foi de 2 segundos, só que a pergunta é, qual é a velocidade? Para isso, você tem que utilizar o quê? A fórmula da velocidade. Velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. A gravidade, a aceleração da gravidade é 10, e o tempo encontrado foi de 2. 10 vezes 2 dá velocidade igual a 20 metros por segundo. Problema 2 diz o seguinte: determine qual a velocidade com que o objeto chega ao chão se o mesmo estiver descrevendo um movimento de queda livre que dura um total de 3 segundos. Expresse a resposta em quilômetro por hora. Então vamos lá. Aqui ele quer diretamente só a velocidade e diz o tempo. Então é só pegar a velocidade, que aliás, pegar a aceleração, que é 10, e multiplicar por 3, eu vou ter a velocidade, que é de 30 metros por segundo. Só que a pergunta é, eu quero em quilômetro por hora. Para transformar metro por segundo em quilômetro por hora, qual é a razão? É de 3,6, a gente já viu isso. Se eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Multiplicou, ficou 108 quilômetros. Essa é a velocidade, né, do objeto em quilômetro por hora. E é isso, tá bom? Veja aí, vou deixar o arquivo para você visualizar. Tem o vídeo, tá bom? E a atividade será no Google Forms. Será algumas questõezinhas para você responder.